Então, vamos ver aqui agora computadores e informação. O computador, ele tem essencialmente processador, memória, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Certo? Dispositivos de entrada são sensores que capturam coisas que vêm do mundo exterior. Dispositivos de saída são atuadores. Um processador, gente, é o que é o computador mesmo, é o coração dele. Tá? Ele trabalha com informação exclusivamente simbólica. Memórias armazenam e recuperam certa informação exclusivamente simbólica. Sensores e atuadores, eles muitas vezes fazem transformação de informação simbólica em informação analógica ou de informação analógica em informação simbólica. Computadores e processadores, tá certo? Eles usam somente dois símbolos básicos, que a gente chama de 0, 1, preto, branco, vermelho, amarelo, duas coisas diferentes, verdadeiro, falso. O importante é que sejam duas coisas. A gente fala mais 0 e 1. Tá? Apesar de não ter significado numérico em si, são dois símbolos diferentes. Essa é a única coisa que a gente diz aí. E esses símbolos são armazenados em bits. Um bit é uma parte lá do computador, do processador, ou de qualquer outro mecanismo lá, que é capaz de armazenar um desses símbolos, certo? Ou 0 ou 1. Vai pensar assim, gente, o computador faz maravilhas, a gente projeta filme, joguinho, fala, escreve, faz tudo quanto é coisa, gente. Como é que faz isso com dois símbolos? Como é que dá para fazer isso? É que um bit tem dois símbolos, mas um computador tem muitos bits. Com um bit você consegue representar duas coisas. Se estivesse fotografando, era assim, preto ou branco, certo? São só duas coisas que você consegue representar com um bit. Se você acrescentar um bit, você tem, para o novo bit, para o valor 0 do novo bit, você tem as duas que você já tinha. Para o valor 1 do novo bit, você tem também as duas que você já tinha. Tá bom? Então você consegue representar 4 coisas distintas. No exemplo dos tons de cinza aqui, você se representaria preto, branco e 2 tons intermediários de cinza, com 2 bits. Com 3 bits, você tem essas 4, tá certo? Para o valor 0 do novo bit, mais as mesmas 4 para o valor 1 do novo bit. Então você passa a ter 8 possibilidades. E de uma forma geral, gente, 2 elevado a n. Bom, você tem uma capacidade de representação, acrescentou um bit, você multiplica por 2, o que você já tinha. Tá? Então você tem 2 elevado a n. E 2 elevado a n é uma função que cresce muito rapidamente. Ah, olha os exemplos aqui, ó. 2 a 2 é 4, 2 a 3 são 8 estados. 8 bits, gente, tem um nome especial, é um byte. Um byte é um conjunto de 8 bits, certo? Então, 8 bits você tem 2 elevado a 8 possibilidades. 2 elevado a 8 são 256 possibilidades, que você pode representar os números de 0 a 255, certo? Você pode representar números de menos 127 a mais 127, coisa assim. Você pode dar a representação que você quiser para isso daí. Você pode representar preto e branco e 254 tons intermediários de cinza. Você pode fazer a convenção que você desejar, que você achar interessante para essas possibilidades. O byte tem importância porque até pouco tempo atrás, e até hoje ele é muitas vezes a unidade de bits. Já você lê de uma memória, ou escrever uma memória, você não escreve um bit, não. Você escreve um bloquinho, esse bloquinho é um byte. E um byte dá para representar os caracteres, por exemplo, do nosso alfabeto, letras maiúsculas, minúsculas, parênteses, asterisco, mais os símbolos mais comuns, você consegue representar com um único byte, tá? Você fazer uma tabela de representação. Se você tiver 24 bits, 24 bits é, em geral, a quantidade de bits que você usa para a representação numérica de cada pixel. Um pixel é um pequeno componente de cada imagem, tá? Quando ela é mostrada assim. Você usa 8 bits para representar a intensidade de vermelho, 8 bits para representar a intensidade de verde, 8 bits para representar a intensidade do azul. Essas são as cores básicas. Então, com essa combinação, você consegue obter qualquer cor de uma forma bastante agradável para a gente, para a visão humana. E a coisa vai crescendo, gente, sabe? Com 80 bits, você tem esse número aí que é... O que quer dizer esse número? Já ultrapassou qualquer coisa que a gente consiga pensar. Nesse computador aqui, gente, eu tenho 4 gigabytes, são 4 bilhões de bytes, e cada byte vezes 8, 4 vezes 8, 32 bilhões de bits que tem aqui nesse computadorzinho. Isso é só com a memória principal, sem contar o disco. Bom, então bits são muito baratos.
Então, o que eu queria concluir daqui é que é o seguinte: como símbolos podem representar símbolos, que nós já vimos, como, juntando mais bits, a gente rapidamente consegue uma quantidade enorme de possibilidades de representação, certo? Nós não temos nenhum impedimento, não tem nada de ruim em utilizar um sistema binário. Você não tem nenhuma limitação de representação por causa disso. Tem uma tabelinha aqui, depois vocês podem olhar, isso aqui nem vale a pena mostrar aqui não, que são os prefixos usados para essas unidades. Eu coloquei a tabela, não devia ter colocado aqui não, mas está lá numa apostila que vocês vão ter acesso. É bom para vocês consultarem isso daí, sabe? Chega alguém e fala, meu computador tem bytes. Aí você vai lá, consulta para ver quantos que são mesmo. Agora, por que só 2 símbolos? Por que não usou, por exemplo, gente, 10 símbolos, tá certo? Os números de 0 a 9, por exemplo, algarismo de 0 a 9, 10 possibilidades. Muito mais natural, se a gente está acostumado com números em decimal, por que não faz desse jeito? O problema é confiabilidade. Esses símbolos, gente, eles são escritos nos circuitos eletrônicos da mesma forma como eu escreveria 1 ou 0 aqui no quadro. Certo? Eu vou lá e escrevo alguma coisa, certo? Ou seja, o processo de escrever aqui no quadro, como é que é? Eu pego o giz, raspo ele ali naquela superfície, fica uma camadinha de giz que é arrancada do negócio lá, tá certo? E aquilo ali gera um símbolo que a gente consegue ler depois. Você escreve aquilo. Bom, dentro de um computador, você escreve colocando uma voltagem, colocando um campo magnético, colocando uma corrente, colocando uma grandeza física, um comprimento de onda em fibra ótica, um comprimento de onda também para ondas de rádio, ou o que quer que seja, no meio de suporte adequado ali para o momento. Bom, então você escreve da mesma forma. E quando você escreve, você tem que ler depois. Então, um sistema só com 2 símbolos é muito mais confiável do que um sistema com 10 símbolos, para você ter erros. Existem erros de transmissão, mesmo tendo só 2 símbolos, existem alguns erros que podem ocorrer numa transmissão, numa coisa qualquer do seu circuito. Mas tendo 2 símbolos só, o sistema se torna muito mais confiável. Você tem que distinguir entre 2 voltagens só, entre 2 correntes só. Tá bom? Então é esse o motivo para isso daí. Ou seja, por um lado não tem limite, por outro lado é mais confiável. Existem circuitos, gente, que realizam transformações sobre bits, certo? Circuitos que armazenam bits e circuitos que transmitem bits. Tá? É isso que será o objeto da nossa primeira unidade aqui do curso.